Oi galera, eu, Felipe Cardoso, a Eduarda Salles, a Isabelle Figueiró da 3002, vamos falar um pouquinho para vocês sobre as transformações que aconteceram na República Velha, que foi um período de 1889 a 1930. Nesse período, algumas transformações importantes aconteceram no Brasil, transformações sociais e econômicas. No econômico, aconteceu a industrialização. A industrialização veio para cá e junto com ela vieram os europeus, asiáticos, imigrantes que começaram a povoar regiões importantes como o sul e o sudeste, que sentiram a expansão demográfica acontecendo. Cidades como Rio de Janeiro e São Paulo tiveram grandes transformações. Eles receberam iluminação pública, teatros, a entrada de bondes e uma série de infraestrutura que deixaram elas como grandes cidades, e são importantes até hoje. Mas a gente vai começar falando do movimento operário, tá? Se liga só. No início das formações das classes de trabalhadores, era grande o contingente de imigrantes europeus fortemente influenciados pelos princípios anarquistas e comunistas. Contando com um inflamado discurso, começaram a convocar trabalhadores fabris a se unirem em associações que viriam a ser, futuramente, sindicatos de trabalhadores. Entre os anos de 1903 e 1906, greves de menor expressão tomavam conta dos grandes centros industriais. Tecelões, alfaiates, portuários, mineradores, carpinteiros e ferroviários foram os primeiros a demonstrar sua insatisfação. Notando a consolidação desses levantes, o governo promulgou uma lei expulsando os estrangeiros que fossem considerados uma ameaça à ordem e à segurança nacional. Essa primeira tentativa de repressão foi imediatamente respondida por uma greve geral que tomou conta de São Paulo. Esse evento somente inflamou os operários a organizarem passeatas maiores pelo centro da cidade. Vale lembrar também que toda essa agitação se deu na mesma época em que as notícias sobre a Revolução Russa ganhavam os jornais do mundo. Passada todas essas agitações, a ação grevista serviu para a formação de um movimento mais organizado sobre os ditames de um partido político. No ano de 1922, inspirado pelo Partido Bolchevique Russo, foi oficializado a fundação do PCB, Partido Comunista Brasileiro. Paralelamente, os sindicatos passaram a se organizar melhor, mobilizando um grande número de trabalhadores. O movimento tenentista surgiu nos quartéis espalhados por todo o território nacional a partir da década de 20. O tenentismo era um movimento político-militar composto por jovens oficiais de baixa e média patente do Exército Brasileiro. Descontentes com a situação política no Brasil, não declaravam nenhuma ideologia. Propunham reivindicações, entre as quais queriam a moralização da administração pública, o fim da corrupção eleitoral, o voto secreto, uma justiça eleitoral confiável, a defesa da economia nacional contra a exploração das empresas do capital estrangeiro e uma reforma da educação política. Os jovens oficiais defendiam seus ideais através de revoltas, e essas foram importantes para abrirem os caminhos e para as mudanças na história. Foram elas: Revolta 18 do Forte. Foi o primeiro movimento militar armado que pretendeu tirar do poder as elites tradicionais e esboçou a defesa de princípios modernizadores, refletindo descontentamento com a organização política e econômica da época e características peculiares da formação do Exército Brasileiro. Revolução Paulista de 1924. Esta revolta estourou em 5 de julho de 1924, pelos tenentes que eram contra o sistema oligárquico vigente. Eles reivindicavam formas sociais e também políticas. E a Colunas Prestes. Este movimento ocorreu entre os anos de 1925 e 1927. Teve esse nome pois o líder do movimento foi o capitão Luiz Carlos Prestes. Tinha como objetivo percorrer grande parte do território brasileiro, incentivando a população a se rebelar contra o governo e as elites agrárias, e assim derrubar o governo de Arthur Bernardes. A Semana de Arte Moderna de 1922 ocorreu dos dias 11 a 18 de fevereiro no Teatro Municipal de São Paulo. Foi a explosão de ideias inovadoras que aboliam por completo a perfeição estética tão apreciada no século XIX. Os artistas brasileiros buscavam uma identidade própria e a liberdade de expressão. Com este propósito, experimentavam diferentes caminhos sem definir nenhum padrão. Isto culminou com a incompreensão e com a completa Embora tenha sido alvo de muitas críticas, a Semana de Arte Moderna só foi adquirir sua real importância ao inserir suas ideias ao longo do tempo. Todo novo movimento artístico é uma ruptura com os padrões utilizados pelo anterior. Isto vale para todas as formas de expressões, sejam elas através da pintura, literatura, escultura, poesia e etc.
Isso não foi muito diferente com o modernismo, usado na Semana de Artes. O descontentamento com o estilo anterior foi bem mais explorado no campo da literatura, com maior ênfase na poesia. Entre os escritores modernistas destacam-se Oswald de Andrade, Guilherme de Almeida e Manuel Bandeira. Na pintura, destacou-se Anita Malfatti, que realizou a primeira exposição modernista brasileira em 1917.